Programa Uzuela, conversa sobre cultura, parceria da Causa Operária TV e o Centro Cultural Benjamin Perret. E como vocês já perceberam, eu não sou o João André, sou o Renato Dias e estou aqui para comandar esse programa ao lado do meu parceiro de guerrilha, Henrique Ares, e hoje com um convidado muito especial. Legal, saudade de você, Henrique. Foram dois fins de semana, né? Então, hoje, antes de anunciar o entrevistado, queria dizer que o pessoal que quiser acompanhar ao vivo o Uzuela pelo canal do COTV, pelo canal do COTV no YouTube e no Facebook, no Diário Causa Operária. Quem não conseguir assistir ao vivo ou quiser rever a entrevista de hoje, pode procurar, que vai estar no nosso canal a lista de Uzuela. Esse já é o 8º Uzuela, se não estou enganado. E quem que temos aqui hoje, Renato Dias, nesse último Uzuela do ano? Estamos aqui com a presença gloriosa desse grande cartunista da Pauliceia. Quem? Vitor Teixeira. Isso aí. Obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Vamos colocar desenho nessa conversa, né? E aí, Vitor, como que é que surge Vitor Teixeira? Você é aqui de São Paulo, eu falei que você era da Pauliceia, mas é isso mesmo? Sou aqui de São Paulo, sou da região da Zona Leste de São Paulo, na verdade, Opa. mais precisamente ali da Avenida Aricanduva, aquele pedacinho um pouco mais afastado da região do centro aqui. Fui criado lá na região, sou paulistano convicto, apesar de algumas outras pessoas da região que a gente tem que dividir o espaço. Mas é isso, sou daqui sim, sou de São Paulo. E você começou essa história do desenho como que... Então, na verdade, desenho é uma coisa que está presente na minha vida desde que eu me entendo por gente, assim, sempre fui incentivado, assim, quando criança e tal, mas era uma coisa muito, digo assim, nata, sempre gostei de rabiscar, tinha cadernos de receita da minha mãe que eu pegava e tal. Isso foi se desenvolvendo, né, na escola e tal, tive acesso a algum estudo, assim, um acompanhamento que não especializado, talvez não o ideal, mas sempre tive algum incentivo. Fiz universidade, sou formado em design gráfico, e lá tive um pouco mais de acesso, alguma formação, e fui desenvolvendo isso, assim. Então, na verdade, eu acabei passando por vários ambientes antes de chegar no cartoon de fato. Eu sou cartunista só há 3 anos, na verdade. Então, isso é uma coisa ainda nova, eu diria. Uma carreira que ainda tem um monte de coisa para eu acessar, para eu conseguir desenvolver. Tem uma série de críticas ainda ao meu trabalho, coisas que eu gostaria de aprimorar. Mas o cartoon é uma coisa muito recente. O desenho, sim, uma coisa dos primórdios ali da minha existência, uma coisa que eu não consigo, nunca me vi sem. Mas, por exemplo, durante um longo período, acabei utilizando essa aptidão para o mercado, por exemplo. Então, trabalhei muito tempo no Brás, fazendo estamparia, o mercado de publicidade e tal, até chegar nessa coisa de fazer política com desenho, que é uma coisa muito recente mesmo. Assim. E como você sentiu a necessidade de relacionar seu desenho, sua arte com a política? Então, faz 3 anos que você começou. A verdade é assim, eu tive, como eu disse, trabalhando no Brás durante um bom tempo, e no Brás você tem assim um convívio, né, com o chão de fábrica muito forte, né? E eu era muito incomodado, na verdade, com a situação dos trabalhadores ali da região do Brás, né? Na verdade, dentro da minha noção política na época, isso era só um incômodo. Eu não entendia muito bem como se dava, mas era algo que me chocava um pouco, me deixava um pouco ressabiado. E cansei um pouco, depois de muito tempo trabalhando para o mercado, de ver o meu trabalho a serviço ali de lucro de um patrão, e isso foi me revoltando. Uma coisa, acho que natural de algum jovem com alguma rebeldia, né? Que foi vendo isso, e isso foi crescendo. Eu tinha necessidade de ter um trabalho autoral, queria muito ter um trabalho autoral, e inclusive vi muitas pessoas como eu dentro desse ambiente servindo, né? Com seu trabalho, com sua aptidão, com seu talento. Muitos ilustradores muito bons, assim, com uma qualidade técnica fantástica, e o trabalho indo, né, escoando no mercado e não tendo nenhum valor social de fato, né? E eu acho que um pouco dessa coisa do Brás me deu um pouco de sensibilidade, e eu fui tentando desenvolver algum trabalho que desse conta de falar um pouco sobre, talvez,
algum tipo de opressão e tal. Fui pensando, matutando sobre isso, tentando desenvolver. Aí acontece junho de 2013, que foi talvez a primeira experiência de contato com política, com fazer política, com manifestações que eu tive. Porque até então não tinha nenhum tipo de ligação com partidos ou sindicatos, não conhecia esse ambiente. E aí em 2013 eu me vi com a condição, através da internet, obviamente, né, porque a gente sabe que imprensa no Brasil, para você ter uma opinião que polemize, crítica e tal, é muito difícil. Os postos de trabalho são poucos, né? Então, através da internet, comecei um trabalho quase de militância mesmo e passei aí quase 2 anos, né, com esse trabalho na internet, praticamente sem nenhum recurso, né? Continuei trabalhando no mercado e segui fazendo os desenhos até que eu comecei a acessar alguns setores que me deram condição financeira até de me dedicar inteiramente a isso. Aí que eu ia chegar, rabiscar é uma provocação, né? Você está na escola, no primário, aí você chega lá com o caderno, mas a uma maneira professora, o cara tá todo rabiscado, né? Porque você fica ali, né? É uma maneira também de não apanhar dos valentes da classe, né? Porque aí você desenha, os caras chegam e falam, que bacana você desenha. Tem todo esse processo, né? E aí como que você, aí, as organizações que você começa a trabalhar, organizações políticas, como que você começa, ou outro tipo de organização, como você consegue? Assim, na verdade, o trabalho foi se desenvolvendo, então, a partir de junho de 2013, teve algumas charges que eu postei que tiveram muito alcance na rede. A página hoje em dia ela conta com 100 mil pessoas seguindo, aí a partir disso também comecei a usar o Twitter e tem um blog também e tudo mais, mas o Facebook acaba sendo, pela quantidade de acessos, acho que o foco da minha atenção para divulgar o meu trabalho. E isso foi sendo desenvolvido com esse tempo e tal. Eu tenho tentado, na verdade, expandir um pouco, né? Tentar chegar no papel, que eu acho que é importante também. Coisa da gente, às vezes, fica só na internet e tal. Mas eu acho que por conta do teor do meu trabalho não está alinhado com o editorial dos grandes jornais, com o pensamento dos patrões dos grandes jornais, eu tenho a impressão de que é muito difícil que meu trabalho chegue ali. Eu até, assim, numa situação hipotética, imaginaria meu trabalho sendo veiculado num grande jornal, mas se eu tivesse, de fato, liberdade para poder atuar e tal, até por uma questão financeira também, de buscar recurso para manter o trabalho. Mas eu acabei encontrando o espaço em outro ambiente, que é o que você perguntou, né? Então, algumas organizações populares, alguns partidos de esquerda, sindicatos, tem uma empresa sindical no Brasil muito diversa, né? Que frequentemente conhece o trabalho, pede alguns trabalhos. Acabo fazendo também desenhos mais institucionais, mas tudo para esse ambiente mais popular mesmo, porque eu acabei me distanciando e até perdendo contatos no mercado mesmo, propriamente dito. Então, poxa, aí já publiquei... Eu publico, na verdade, agora no Brasil de Fato, né? E no Causa Operária também, meus desenhos são usados. Eu tenho um trabalho que a gente faz reportagens em quadrinhos, que é uma outra coisa que eu comecei a fazer agora com o MAB, Movimentos Atingidos por Barragens. Já fiz trabalhos para a CUT, enfim, e diversos sindicatos aí de cabo a rabo do país. Então, é uma trama ainda de contatos que eu ainda estou desenvolvendo com algum... algo demorado para você, não sei, se estabelecer de fato. E eu digo assim, tem muito pouco cartunista no Brasil e tem uns ambientes ali talvez meio restritos. Eu não conheço muito bem os cartunistas e eu acho que é algo que eu ainda tenho que tentar acessar. Uma curiosidade minha aqui. E aí tem um briefing? Ou é você que já chega com uma proposta de assunto, aconteceu isso, acho interessante? Ou o próprio... a organização chega e fala, já pede como que funciona? Isso vai depender muito, vai depender muito de cada assim, o trabalho ideal do cartunista para mim. Aqui o Brasil é fértil para isso, né? Assunto é que não falta. Que não falta. Talvez falte muito posto de trabalho de fato remunerado. Assim, falando do ponto de vista trabalhista, eu acho que é muito deficitário o ambiente, muito pouco diverso também. Sempre um monte de cara de classe média e só, né? Geralmente mais velhos até. Tem poucos. Eu vejo agora na internet uma safra nova, talvez, surgindo, e talvez eu pertença a ela e tal.
Mas eu acho que é isso, assim, tem muito pouco espaço no fim das contas, por conta dessa questão da imprensa ser muito homogênea, muito monopolizada. Então, se a imprensa é monopolizada, você vai ter poucos, até uma diversidade de opiniões muito restrita. Mas do meu ponto de vista, o trabalho do cartunista, o Orlando Pedroso falou sobre isso no blog dele, ele é um cartunista já das antigas, e ele falou que o cartunista ele deveria ser enxergado, pelo menos na concepção ideal, como um articulista, como um colunista. Ele passa a impressão dele através do desenho. Ele não é um ilustrador do editorial, ele não é um ilustrador de um artigo apenas. Isso é um ilustrador. O cartunista, o chargista, ele é um intérprete da sua própria realidade. Tal como a Nina Simone fala, teve um vídeo dela que rodou muito essa semana. A Nina Simone fala, o artista ele é um intérprete da sua realidade. E o Orlando Pedroso fala e reclama que no Brasil a gente tem tido muito pouco espaço para isso, de fato, para articulistas gráficos, entende? Que exponham sua opinião com desenho. Você fica muito sujeito a trabalhos, às vezes, que é ilustrar a opinião de alguém, de algo, de uma instituição ou de um artigo, e isso é pouco produtivo. Se você for ver em outros países, você tem publicações com cartunistas atuando e opinando e fazendo política, de fato, e não só ilustrando e tal. Mas vai variar muito, assim, de trabalho para trabalho. Tem trabalho que tem uma demanda mais específica, tem trabalho que te deixa um pouco mais livre, que eu acho que seria o ambiente ideal para se trabalhar. Você falou uma coisa interessante que eu não tinha pensado, que veio de encontro com o que o Henrique estava me falando antes de começar o programa, que você falou que desenhar também era um jeito de se proteger dos valentões da escola. e o Henrique estava contando que ele desenhava para ganhar as namoradas na escola, ele estava me contando. Tem várias, dizem que se você... E aí, foi o que você viu que não deu certo, né? Aquele pauzinho assim. Você vê o processo da arte. Dizem também que é uma boa maneira de você se livrar de uma situação difícil dentro de um presídio, assim. Você desenha, então os caras gostam de tatuagem. Não, eu desenho. Né? Você se aproximar, tem um amigo que foi preso, ele chegou no meu desenho, o pessoal gostou dele, entendeu? Na verdade, existe uma empatia muito grande com o desenho. O fato é esse. Então, eu, por exemplo, eu gosto de sentar às vezes no bar com uma cadernetinha e ficar desenhando pessoas para treinar mesmo, para estimular. Basta um garçom passar e olhar e falar, nossa, você está desenhando o cara. Pega o seu caderno, leva para o cara, ou seja, eu acho que é uma expressão artística muito popular e muito próxima. Não é como um quadro numa galeria, não. O desenho em si, a primeira impressão gráfica, o lápis no papel, ele é uma coisa que gera uma empatia muito grande, sempre. Ninguém detesta um desenhista, as pessoas geralmente gostam, falam, que legal o cara tá desenhando. Tá. Bom, e com tanta gente sendo presa nesse país, não vai faltar trabalho, né? Tem que aprender a desenhar para entrar na prisão. Meu Deus do céu. Bom, Vitor, além desse trabalho político, você também tem um trabalho não político, mas você começou a desenhar e já foi logo para as charges? Eu me esforço, na verdade, eu não tenho mais intenção nenhuma de retroagir nesse aspecto. Assim, eu acho que, dada a minha condição agora, com a proximidade com os temas e com esse ambiente que eu estou procurando acessar para desenvolver um trabalho até mais coletivo enfim, eu não tenho intenção assim. É claro que... Mas já fez algumas coisas assim? Claro. Que não tem relação nenhuma, assim, não só uma relação, que eu digo, de um outro assunto, que não a política, mas de repente uma coisa que você fala, estou a fim de fazer uma coisa que não seja nem profissional, hoje eu vou fazer uma coisa da minha família. Não, sim, eu digo talvez como foco, né, de carreira, talvez, olhando desse ponto de vista, não, gosto muito dessa coisa de ser chargista, político, opinativo e tal. Agora, não, imagina, as minhas ideias para projetos são inúmeras e o meu trabalho, ele depende de uma prática, entendeu? Então eu tenho que, de fato, exercitar. Quem para de desenhar um dia, piora a qualidade do seu desenho no próximo dia. Então eu sempre estou desenhando, tenho um sketchbook, tenho coisas que eu tento fazer, alguns testes, técnicas. Acho que até cursos seriam bons assim para aprimorar as técnicas. E tem uma outra coisa que acho que é importante falar, que eu estou tentando dar continuidade em oficinas que eu faço. Então eu fiz oficinas para o Sesc no começo desse ano, acho que foi no começo do ano. Lá no Sesc Carmo, eles viram meu trabalho. Eu comecei dando as oficinas nas ocupações. Centro, né? No centro. Comecei dando as oficinas nas ocupações das escolas, que fizeram na época da reorganização escolar do Alckmin, né? Que teve
aquele movimento bem legal dos secundaristas. Aí me aproximei deles e dei oficina em um montão de escola, assim, e acabei gostando. E aí agora também quando sou convidado, às vezes, para falar em alguma universidade, eu sempre falo, não, reserva mais um dia, que aí a gente faz uma oficina com o pessoal, vocês... Provavelmente o movimento estudantil tem contato com a ocupação e tal, a gente sempre vai. E aí o SESC viu, acho que a minha atuação, né, como militante mesmo, e me convidou e eu acabei fazendo 4 dias de oficina gratuita para jovens ali da região do centro. E foi sensacional, eu acabei pirando assim, falei, putz, essa coisa apesar de talvez muito rudimentar ainda a minha linguagem ali, mas foi um exercício fantástico dessa coisa de dividir e tal. E é isso, né? Desenhar gera uma empatia muito grande, acabamos fazendo rodas de desenho e debatendo sobre política, é muito produtivo, assim. Coisa que eu gosto de fazer muito, como uma dessas outras atividades. Assim. E você, bom, voltando para a questão política, fala um pouco dessa questão das perseguições que você sofreu. Aliás, deixa eu até lançar um desafio aqui, porque o programa é ao vivo, né? Então, se você que está acompanhando o programa, você tiver Opa! Aí, ó. Aí já começou. Que é isso aí? Começou. Isso é uma ameaça, uma bomba. Tá vendo o que acontece? Se você tiver um assunto, uma ideia de uma charge, você pode mandar. E aí, o Vitor Teixeira, ele pode desenhar e a gente apresentar no Zuela do ano que vem, né? Massa. Sei lá, podemos lançar isso aqui. E como é que faz para mandar? Só mandar lá no YouTube, Facebook, Operária TV, Facebook, entra lá, bota comentário, propõe a charge e a gente manda pro Vitor. Demorou. Então, a pergunta era sobre perseguição, né? Histórias, né? Teve assim, na verdade, como vocês aqui do PCO às vezes utilizam de críticas para conseguir muito acesso, que eu percebi que teve uma situação do MBL, né? Parece que fizeram um vídeo bem assustador, né? Aquela coisa. E eu acabei vendo que vocês tiveram muito acesso por conta daquilo, imagino, né? Então, é aquele tiro que sai pela culatra, às vezes, né? E teve um tiro que saiu muito pela culatra, que foi um desenho que eu fiz sobre a Universal, sobre a Igreja Universal, sobre aqueles exércitos da Igreja Universal, né? De verde, oliva, com espada nas costas e tal. E eu fiz uma charge que me deu muito acesso, me rendeu uma ameaça de processo, né? Eu recebi uma mensagem do setor jurídico da Universal para que eu retirasse a minha página do ar. Se não, sob a ameaça de ser processado por essa verdadeira máquina de comunicação, né, que é a Universal, Rede Record e tudo mais. E a imprensa, na verdade, foi logo depois que teve o ataque ao Charlie Hebdo, ou seja, foi bem crucial ali o momento, e a imprensa já fez um barulho, até se aproximou de mim assim amigavelmente, e dei algumas entrevistas e tal, Jovem Pan, G1, tudo mais. Eu acho que essa foi a principal situação assim de uma ameaça mesmo, que é isso, eles colocaram uma equipe jurídica lá para fazer uma ameaça em cima de mim e falar, olha, ou você tira, ou a gente vai te processar, uma intimidação econômica quase, né? Porque eu não teria dinheiro para bancar um advogado para enfrentar. E aí, dada a situação da imprensa, acho que até teve um oportunismo por parte da imprensa, né? Porque afinal de contas a Universal é a Record. Então aí o outro setor da imprensa viu e se aproximou de mim e falou, não, isso é um absurdo, né? Cerceando a liberdade de expressão do garoto e tal. E aí eu acabei não recebendo o processo. Ficou na ameaça mesmo. E talvez esse seja o principal evento, assim, e que me gerou muito acesso, assim, foi realmente muito bacana. E no fim das contas, o desenho era sobre relacionando os evangélicos com as religiões de matriz africana. No fim das contas, um terreiro lá de Salvador, que tem uma estrutura jurídica, me ofereceu assessoria jurídica. Foi sensacional, o cara me ligou. Axé. Me ligou, cara... Oxumaré, Casa de Oxumaré, uma coisa assim, eu não me lembro agora exatamente o nome, mas o Pai Santo me ligou pessoalmente e falou comigo, fiquei assim lisonjeadíssimo. Foi bem interessante, assim, um episódio bem confuso, mas que no fim das contas rendeu muita coisa legal, muitos contatos bons e tudo mais. E a sua relação com os movimentos de esquerda,
os partidos, de boa. Além da Universal, assim, dentro da esquerda também tem desagrado? Lógico, sem dúvida. Sem dúvida, porque me parece que, na verdade, não se pode tecer críticas à esquerda e dentro de um cenário que a gente vê uma esquerda absolutamente fragilizada, né? É claro que sim. Tem vários setores, especialmente dentro das universidades e certos partidos, que imagino que não gostem do meu trabalho, mas eu acho que tá tudo certo, entende? O meu trabalho está posto aí justamente para incitar debates e tudo mais, e inclusive as minhas intenções e os meus caminhos ideológicos podem ser criticados também, não tem crise nenhuma. Às vezes parece um grupo de direitistas invadindo a página, né? Mas eu confundo se é direitista ou esquerdista, porque eles vêm num bandinho assim, escrevem a mesma coisa, ou às vezes vem aqueles vomitinhos, aí eu fico imaginando que eu sou o Temer, não entendo muito bem, sabe? Mas, e mensagens inbox, essas coisas eu nem conto, porque é muita... O cara tem corpo fechado, né? É muita bobagem. Se precisar, eu te indico uma quimbanda muito boa aí. Mas é muito frequente. Eu acho que a internet é um ambiente que gera, assim, as pessoas se veem com a liberdade de utilizar a linguagem que acha melhor, independente do resultado que isso possa ter, e aí vai vir um monte de gente falando bobagem. Eu fiz um desenho agora, o Fidel faleceu, né? Fiz um desenho para homenageá-lo e tal. Nossa senhora, choveu. Aí direitistas mesmo, e até alguns da esquerda, mas era machista. Que coisa esquisita, né? Mas era um machista, o Fidel, então não deve cultuar nem nada. Bom. Contradições, né? Contradições. Que coisa, hein? Pois é. Mas é muito frequente. A sua profissão é uma profissão de risco, né? Não, acho que sem brincadeira. Inclusive ele está com um colete à prova de bala aqui. Sem brincadeira, eu acho que de fato é uma profissão de... pode ser, mesmo. Porque o jornal... é provocativa a todo Exato, momento, e o jornalista, ele é uma profissão de risco no mundo. Eu me considero muito próximo da profissão, obviamente não sou formado, não tenho talvez know-how suficiente para me considerar, mas me considero muito próximo, porque trabalho ali junto, né, com essa coisa de olhar o que está acontecendo e tentar avaliar aquilo, analisar e dar uma resposta, dar uma impressão. E assim, tem vários casos, né? Imagina, o Charlie Hebdo foi metralhado na França, os caras foram assassinados por conta de posicionamento político e tal, que na verdade nem posso nem concordar com o posicionamento dos caras, mas é assustador, assim, de um certo ponto. Tem um trabalho de um iraniano, que é um quadrinho, que ele conta o caso que aconteceu com ele. Ele era cartunista de um jornal e teve derramamento de sangue por conta de um cartoon dele no Irã. É uma coisa assim... ou seja, tem uma responsabilidade. Você pode incitar uma série de coisas na sociedade com uma imagem, né? Com certeza. Vitor, falando em outros cartunistas e tudo mais, quais são os caras que te inspiraram? Eu tive assim, mais assim, próximo. Eu lembro que eu tive um contato ali quando eu estava começando o trabalho com o trabalho do Latuf. Foi importante eu ter visto. Hoje em dia eu tenho, acho que é diferente já do que eu faço, mas como princípio, assim, no começo foi muito importante ter tido acessado para entender também a relação do cartunista com os movimentos sociais, que é muito presente no caso dele, né? Eu gosto de muitas coisas, até muito mais talvez de quadrinho que eu olho do que de cartunistas. Eu gosto muito do Quino, do argentino, acho um mestre assim, quase sem igual no continente. Tem vários, o Christian, argentino também. Tem alguns cubanos que eu gosto, o Ares e o Boligan, que são muito bons assim, tem um trabalho incrível. E os brasileiros tem o Pasquim, né? Eu olho para o Pasquim e... Eu ia perguntar, seu trabalho, se você tem alguma relação com o trabalho do Enfio, por exemplo, seu trabalho? Eu não sei se tem, acho que talvez fica para quem... Talvez não na estética, claro, mas acho que na questão política, não, né? Eu me ficaria lisonjeado se alguém fizesse esse tipo de comparação. Tal. Eu tento estudar um pouco, acho que eu conheço até pouco, menos do que deveria, mas eu acho que o Pasquim é um marco, né? Nossa, é um marco tremendo. Você olhar aquilo, Jaguar, Enfio, Ziraldo e o Milor na mesma mesa, definindo que vai ser uma coisa maluca, assim. São caras que realmente têm um trabalho... E aí tem, enfim, o pessoal que também pegou ali os anos 80, a redemocratização do país, a Angeli, que eu acho sensacional, a Laerte, que é extremamente ativa e tal.
novamente perceba, não tem nenhuma mulher no meio, assim. Cara, eu tava fazendo... E negros também não, então se você for olhar também é um ambiente pouco diverso. Por isso que eu também faço questão de tentar incentivar nas oficinas, entendeu? De pegar, às vezes, ambientes mais periféricos, ou grupos até grupos feministas. Você conhece alguma? Assim, que não está no cenário aí, mas que você já... Olha, eu não sei, essa mulher... Como eu te disse, eu acho que eu conheço menos do que eu deveria. Imagino que sim, eu poderia pensar em algo... Tem uma moça que faz o Magra de Ruim, Cirlanei, acho que ela é cearense, se eu não me engano, ela tem um trabalho super bonito. Eu teria que pensar assim, porque eu acho que o que eu conheço é de uma safra mais recente, assim, são pessoas que estão iniciando e tal. Sei que tem muitas meninas que fazem quadrinhos, muitas, assim, tem grupos que a gente pode até talvez buscar para vocês entrevistarem, porque eu imagino que elas têm se organizado para furar um pouco nessa barreira que é tão masculina e tão, especialmente classe média, muito mais classista, eu acho, do que tudo, assim, um ambiente muito... pessoalzinho de classe média e tal, você pouco vê. Às vezes, na verdade, o pessoal acaba se identificando com outras linguagens, né? Por exemplo, o cara da periferia acaba fazendo grafite, pichação e tal, e às vezes não vê aquilo como uma possível linha para o trabalho dele, né? Então, eu não sei, algo a se pensar e a se debater Existe um movimento, por exemplo, tenho como exemplo os movimentos de poesia na periferia, né? Em São Paulo, né? Cooperifa, claro. Vários, né? Perifatividade. O Sarau da Brasa, vários. Nesse movimento dos cartunistas, chargistas, não tem um encontro assim, de movimento, movimento. Eu acho que se tem, eu tô por fora. Mas a gente, assim, para citar uma ação dessas, quando teve a destituição da presidente, o golpe, né, o impeachment, eu me reuni com alguns cartunistas assim pela internet mesmo. Pronto, para citar uma mulher, a Nath, não vou lembrar o sobrenome dela, é uma argentina que está aqui no Brasil. No Facebook está como Nath Cartoons. Ela é muito assim, sensacional o trabalho dela. Aí eu me reuni com ela, com o Bira Dantas, que trabalha muito para a imprensa sindical também, que acho que ele é de Campinas. E mais alguns outros cartunistas para a gente fazer uma página, um blogzinho de cartunistas contra o golpe, para a gente reunir, porque a quantidade de trabalhos que foi produzido nesse período, denunciando o golpe de Estado e todas as ações dos golpistas, e estava tudo solto na internet. Então, se vocês entrarem lá no Facebook, tem lá agora Cartunistas contra o Golpe, tem um arquivo praticamente. A gente até pensou em buscar financiamento para virar um livro isso, porque é muita gente que... Você tem um livro? Não tenho publicação. Material que não falta, né? Material de fato, de ação, não sei, deve ter passado 600, 700 desenhos no Facebook, se não mais. Minha produção no início era muito mais ativa até do que é agora, assim. Sempre quis encher a página para ter acesso e tudo mais. Mas a gente fez esse grupo e a gente se trocou muita figurinha, assim, foi bem interessante. Agora não temos falado mais sobre o tema, mas fica como registro, assim, e a página é muito legal. A gente fez um arquivão mesmo. A gente pegou o desenho do Luiz G, da Laerte, de muitos cartunistas, do Pelicano, muito artista que eu nem imaginava que ia se meter a falar sobre o tema e tiraram onda, assim. Eu estou esquecendo um monte de nomes, assim. Lógico, quem olhar lá vai ver todos, imagina, os do Rio, o pessoal do Rio, tem um monte de cartunista incrível do Rio. O Damer, o André Singer é do... ele é Singer também, não vou lembrar agora. Enfim, eu não sou talvez muito bom de memória. Você sente, já que você tocou nesse assunto, você sente diferença no jeito do cartunista que é de um estado diferente, por exemplo, se ele é do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia? Você sente isso? Você percebe essa diferença no trabalho, não só na questão de pensamento, mas na questão mesmo do trabalho. Você fala, pô, isso aqui é muito daquela região. Assim. Eu tenho visto... Porque você retrata aquilo que você respira, né? Sim. Percebo isso na música, né? Então, claro. Então, talvez olhando agora, para citar um exemplo, esse pessoal do Rio de Janeiro, que até fizeram uma matéria outro dia, se não me engano, que é uma galera que tem uma linguagem bem underground, assim, e quase punk, talvez.
e que eu acho assim, sou super fã, apesar de talvez as pessoas olharem os trabalhos e falarem, nem parece tanto, nem segue a mesma linha, mas que eu acompanho assim sempre, que é o Dahmer, o Arnaldo Branco no Rio, e esse terceiro que eu não tô lembrando, o Sieber, Alan Sieber, eu falei André Singer, olha a viagem. Esses três são, assim, tem uma linguagem super bacana, e eu acho que talvez representem um pouco de um ambiente lá deles, mas eu acho que talvez falte um pouco justamente de interação entre o pessoal que produz, justamente para formar esses grupos e deixar isso delimitado, assim. Eu tento me aproximar ao máximo, assim, mas eu vejo que o pessoal talvez não tenha muito contato, ou talvez existam alguns ambientes que eu talvez não tenha acessado ainda, por conta de estar ou muito ligado com mais movimentos sociais do que feiras. Tem o Salão de Humor em Piracicaba, que tem um monte de gente que expõe lá e tal. Então, talvez seja um pouco isso, assim. Como que é a história de Piracicaba? Salão de Humor de Piracicaba, que é bem perto do... perto do Rio, que é importantíssimo, assim. Dizem que é das galerias mais bacanas lá da cidade. Eu também nunca cheguei muito ali para esse ambiente, que é muito, talvez, para um ambiente de caricatura e tal. Mas tem artistas ali sensacionais, de tela, assim, sabe? Os caras Piracicaba é um centro muito forte da música do samba de São Paulo, com tambor. E tem um time de futebol do interior de São Paulo que é o mais forte, né? Que é o 15 de Piracicaba. Sim. Mais forte? Porque ele é Botafogo do... Não? Botafogo. Não é? O 15? O outro provoca mais ainda. Não é Botafogo de Ribeirão Preto? Não, é o 15 de Piracicaba. Ele não é... Não, comercial. Cara. Comercial, é verdade. Tem outro. Os caras ficam provocando, Daí uma bela apresentador. Uma bela charge, hein? Vitor, esse negócio do movimento de chargista é interessante porque foi preciso que tivesse o golpe para vocês se reunirem para fazer. Exato. É uma coisa... A política está bem relacionada. Claro. Eu acho que é isso, na verdade, num ambiente de adversidades, você tem que se somar e produzir junto, e trocar figurinha e buscar... Eu acho que até por uma questão de registro histórico, a gente deveria voltar a falar um pouco sobre isso, conversar com o Bira, com a Nath, com o Paulo Batista também tá, que é outro cartunista também, a gente... acertar isso e talvez para virar um livro mesmo, porque é um material gigantesco. Quem entra lá na página do Facebook vai ver, tem muito material, muito cartunista falando sobre o tema, e até cartunistas que talvez pertenciam a uma outra linha assim de estética e tal, não estética, mas de temática, que às vezes não entrava nessa coisa de política nacional, institucional, e acabou se virando e entrando na onda de falar sobre, dada a gravidade, né, do tema, do golpe. Né? Agora, me veio aqui Como que você vê, porque a gente fala sempre do livro, por exemplo, nós tivemos trabalhos de tirinhas de grandes cartunistas que depois se tornaram desenhos que passam no cinema. Como que você vê isso? Você pensa? Porque isso é uma coisa interessante, né? Passa a ser desenho em movimento, né? Olha, tem vários aí que foram... Eu gosto muito de pensar, assim... Você gosta desse tipo de... Eu acho bacana. Eu nunca imaginei isso, até porque eu não tenho personagens, né? Não trabalho com personagens. Mas eu tenho vontade de fazer história em quadrinhos. Mais especificamente, tenho vontade de fazer jornalismo em quadrinhos, reportagens em quadrinhos, que é uma coisa que, curiosamente, aqui no Brasil é muito incipiente. São poucos os que fazem, diferente talvez de outros ambientes, como nos Estados Unidos não tem o que falar, tem muita gente produzindo isso, com muita qualidade. Na Argentina você tem o Liniers, que faz, às vezes, entrevistas em quadrinhos, são muito divertidas para um jornal lá na Argentina. Que você fala em cinema, história em quadrinhos para mim é quase cinema, assim, se você for olhar a estrutura. Os personagens, eles saem dali e já viram... E é um storyboard, né? Se você olhar o quadrinho, é um storyboard. E eu tenho tentado me dedicar a essa coisa de fazer quadrinhos, sim, e especificamente essa coisa de jornalismo em quadrinhos, que eu acho que é um ambiente ainda muito pouco explorado aqui no Brasil.
Aí tem alguns projetos que estão em andamento, assim, a gente também fica muito na dependência de encontrar um financiamento, né? Editais enfim. Sempre aquele... É um parto, né? É um parto, Né? Nossa, você já fez alguns, né? Em parceria? Eu fiz pequenas entrevistas em quadrinhos para jornais. Então a gente publicou no Brasil de Fato 3 vezes, eu acho, assim. Quando tava um tema, tipo, maioridade penal, lembra que teve todo aquele tema no Congresso e tal, e aí a sociedade discutindo, a gente falou, não, vamos fazer uma reportagem em quadrinhos. A gente entrevistou, acho que na época a gente entrevistou um policial da reserva da PM, um cara super bacana, com um pensamento bem progressista, assim, com um livro publicado e tal, e militantes para falar sobre a redução da maioridade penal, Cunha e tal, e aí eu fiz uma reportagem em quadrinhos sobre isso, assim, de 2 páginas. Mas aí a intenção é fazer coisas maiores agora, e fiz uma agora com o MAB também sobre 1 ano de Mariana, né, da quebra da barragem, que eles publicaram lá na internet e tal, no site deles, especial lá que eles fizeram. Mas a minha intenção agora é fazer algo mais extenso, assim, que já tem algum material pronto em roteiro que precisa Vitor, ser... tá chegando aqui, ó. Tá chegando aqui pelo trabalho. trabalho. Chegou pelo fax? Tava faltando pelo fax. O cara manda esse Vitor aí. Massa, gente boa, viu? Palmeirense, gente boa. Defeito muito Fala massa. Esse foi um trabalho que eu fiz junto com o PCO. Produção, pra qual eu mostro? São tantas câmeras. Legal esse trabalho. Produção. Eu não tinha visto esse... Né? A produção tem que ajudar. Olha que maneiro. A gente fez... Falta um, né? Falta um. Acho que ele não achou, Não tem? acho que já vendeu tudo. Vendeu no meio do caminho, né? Foram 3, a gente fez 3 trabalhadores sendo ameaçados, né, por Esse patão. esse totem da Fiesp, né, essa coisa horrenda. Mostrar pro público também, né? Que nós somos aqui. É um agricultor, né? Aí tem um trabalhador da indústria e o terceiro era uma mulher do telemarketing com um bebê e tal, fazendo esse alerta aí de como esse golpe apoiado por essa instituição, essa instituição paulistana, inclusive, né? Paulista, como isso vai repercutir na vida do trabalhador e tal, como isso vai virar. Eu não tinha visto os cartazes, ficaram bem legais. Que bacana, hein? Olha só. Legal. Eu podia fazer uma do João André, né? Falando, eu não sou o Renato Dias, né? E aqui atrás quem? O Renato Dias? Um pato, um filho fantasiado de pato. Pô, que demais, hein? Massa. E aí como que faz pra quem quiser acompanhar seu trabalho? Você tem ele exposto na internet? Eu acho que o principal é o Facebook. Eu também publico no Twitter, então é só procurar Vitor Teixeira no Facebook ou no Twitter. Tem um blog que eu custo em atualizar, mas também com os desenhos, assim, e acompanhar os veículos de comunicação popular, de ambiente da esquerda, que sempre vai acabar vendo, o pessoal republica, os partidos acabam republicando dentro do Twitter, dentro do Facebook, geralmente questões como, por exemplo, a PEC 55 que estava, eu fiz um montão de desenho, e aí você às vezes vê um parlamentar da esquerda republicano, então isso, eu acho que seguir de certa maneira acompanhar o conteúdo da esquerda, meu trabalho sempre vai acabar aparecendo de alguma maneira ali, porque tá tentando combater essa sequência de medidas reacionárias que a gente tem Você falou que você não tem um personagem, né? Ainda não criou, mas porque você já até pensou em criar e de repente falou, não ficou bom? Não pensei. Porque o artista é muito uma boa crítico, pergunta, né? É uma boa pergunta. Por exemplo, o Ziraldo tem um menino maluquinho. Boa pergunta, ou como o Kino tem a Mafalda, né? É uma boa pergunta, eu não sei, eu usei uma vez o Olavo de Carvalho como personagem em uma série de tirinhas que eu fiz, sabe o Olavo de Carvalho, que grande filósofo? E aí você foi lá e... Beleza. Grande filósofo da direita internacional, né? Ele mora nos Estados Unidos, E eu usei ele, cara, eu vi isso em grupo de WhatsApp, tipo, quase um ano depois, ainda rodando, assim. É muito interessante essa coisa, a internet, ela não é datada, parece, né? Você publica agora, aí daqui a pouco, por exemplo, eu lembro que eu fiz um monte de desenho pra... Eu não sei o que estava acontecendo com a CLT na época, eu fiz um monte de desenho do CLT, e agora vai ter, provavelmente, uma reforma trabalhista, uma devastação trabalhista, né? Na CLT, uma devastação feita... Inclusive, que é o que tem a ver aqui, né? Exatamente. Tem que ter 15 minutos de almoço, comendo com a mão esquerda e operando a máquina com a direita.
dono da CSN. Benjamin Starman. E eu provavelmente vou ver esses desenhos que eu fiz lá no ano passado, ou retrasado, se eu não me engano, por conta de uma questão da CLT. Provavelmente eu vou republicar eles vão servir novamente. Porque é isso, eles acabam servindo também como um instrumento ali na luta do pessoal, nas ruas. Eu vejo muito desenho meu virar lambe também. Às vezes o pessoal manda mensagem: Vitor, posso pegar? E, putz, sempre pode, gente. Quando se não é para uma intenção comercial, os desenhos eles são livres, eles estão lá para ser utilizados e reproduzidos. É claro que a coisa, eu sempre falo da questão trabalhista também, a gente precisa sempre buscar ter postos de trabalho e ter condições para os cartunistas trabalharem, os desenhos precisam ser pagos e tal. Mas quando é para uma atividade política, para uma agitação, os desenhos estão livres para ser utilizados. Queria fazer um comentário. Nós aqui fazemos parte do GARI, né? Para o Marketing Revolucionário Independente. Na minha opinião, a charge ela é um tipo de arte que ela está diretamente ligada ao problema da política. Não sei o que você acha de ser. Porque você faz uma música, você pode fazer uma música sobre determinados temas e às vezes a política ela está escondida ali. Né? A não ser que você trate do tema diretamente, mas a charge me parece um tema bem político, bem relacionado mesmo. Se você... escancarado, né? Tem até material publicado já sobre a história da charge no Brasil e ela tem uma história, você pega as primeiras lá, Dom Pedro sendo zoado nos jornais, então é de fato um instrumento. O desenho dentro do jornal, que é a charge, né, no nascimento da charge, ela é isso, ela é a ilustração que vai lá acompanhar o artigo, que está ali opinando sobre algo dentro de um jornal. Ela tem sim origem no debate político, no enfrentamento de ideias ali e tal. Mas eu conheço um monte de gente que faz charge falando de outros temas e tal, que são muito interessantes também, muito legais. Eu acho que não tem obrigatoriedade, mas de fato, na origem da expressão, dessa linguagem, com certeza, ela tem quase uma obrigatoriedade de você polemizar em algum aspecto, acertar um alvo e fazer uma tentativa, uma brincadeira, uma sátira. Eu acho que, de fato, com certeza, tem um papel. E tem a coisa dela ter... Eu vejo, na verdade, hoje na internet a charge se reinventando um pouco. Até os memes eu acho super interessante. Eu acho que tem uma proximidade grande porque é uma imagem com texto, às vezes é só uma imagem. Eu sempre estimulo nas oficinas, inclusive, a meninada a fazer, usar os memes, porque às vezes você consegue expressar uma ideia com uma imagem, com um texto na imagem. Mas eu vejo a charge sendo um pouco ressignificada na internet, sim, porque ela funciona muito bem, ela explica muito bem. O desenho, a opinião gráfica, ela resume muita coisa, ela instiga muita coisa, né? Você talvez não tenha domínio sobre o assunto, mas aquele desenho ele é um gatilho, né? Talvez é o início de um debate. Então, eu vejo assim a internet como um ambiente muito que pode frutificar muita coisa. Eu vejo muito cartunista começando na internet hoje em dia, tem um monte. Você falou de quadrinhos, você tem algum quadrinho que você fala, isso aí, adoro, é minha referência aqui? Eu acho que para o jornalismo em quadrinhos, o Joe Sacco, que é um cara que passou anos na Palestina, é um repórter de guerra, ele vai para os ambientes de situação de guerra, fica lá imerso, e tem um trabalho primoroso, assim, é uma tapeçaria o trabalho do cara, impressionante. Ele trabalha com nanquim preto e branco. Olha só. Uma coisa assim. E tem grandes livros, já foram premiados. O Palestina, inclusive, que é um baita de um livro incrível, onde ele relata a situação lá dos palestinos perante o massacre imposto pelo Estado de Israel. Uma visão absolutamente, sabe, escolhe um ponto de vista, não é um cara... sabão de coco, neutro, assim, sabe? Um cara muito dedicado e uma coisa incrível, assim, incrível. Para mim, como jornalismo em quadrinhos, talvez o principal expoente. E gosto muito do Robert Crumb também, um americano sensacional. Aqui no Brasil, se for para citar gosto muito do trabalho do Mutarelli, Lourenço Mutarelli, que é outro que em termos de técnica, também uma coisa assim, uma tapeçaria e roteiro também. Cara, quando incrível. você era criança, você já tinha Não. essa relação de imagina. Não, eu era da periferia de São Paulo, no máximo tinha Batman eu sou na época do Recruta Zero, mano. Não.
Eu fui na minha infância... O Recruta Zero é interessante, era que o cara, acho que eu seria que nem ele no exército, né? O cara totalmente... Eu demorei um pouco para chegar em outras coisas que não o quadrinho norte-americano da Marvel e da DC Comics. Assim, quando criança, minha onda era Homem-Aranha, X-Men, e eu fiquei nisso durante muito tempo, assim, até descobrir. Imagina, na periferia de São Paulo é como uma cidade do interior, você tem no máximo uma banquinha do lado, sacou? Você não tem acesso, tal, eu estudava na escola pública, você vai... Depois tive acesso, cheguei a estudar na escola particular, mas mesmo assim não tinha... Não conseguia acessar esse material. Eu fui acessar esse material depois que eu vim para o centro de São Paulo. Você tem livrarias e tudo mais, acesso... Mas não, bebia só... Ali da Aricanduva que você falou, você era pro lado de São Mateus? Ou É quase isso. São Mateus? Ali é. Minha primeira namorada foi de São Mateus. Ah, é? Nossa, faz tempo eu pegava ali, Mateu Bay. Mateu Bay, é isso mesmo. É ali na legal. Barreira Não sei Grande. que esse assunto tem a ver com... Não, é importante. Que vai lembrando. Eu acho bacana, na verdade, falar sobre isso, porque às vezes o pessoal olha pra minha cara e acha que eu sou do Morumbi, entendeu? Eu falo, não, pô, sou nascido na Zona Leste, criado na Zona Leste, filho de vidraceiro. Então, porque fica muito esse estigma social, tipo, às vezes você... não vou ficar chorando por causa disso também, mas... Eu acho legal falar porque eu me identifico com aquele ambiente, me identifico com quem está lá, com a população da periferia de São Paulo. Sempre quero me aproximar e fazer coisa junto com pichador, grafiteiro, poeta, o que puder. Às vezes os desenhos de oficinas uma vez virou, inclusive, fizeram uns varaizinhos assim, varal, sabe? Para um sarau que teve depois, sabe? Fiz oficina, os desenhos foram expostos no sarau, sabe? Então esse cruzamento também, você fala de música e tal, eu acho importantíssimo. O rap na quebrada de São Paulo é um negócio assim que, puta, eu adoraria fazer uma capa, uma ilustração. Às vezes falta um contato. Aliás, o Racionais uma vez publicou um desenho meu, fiquei, nossa, chorando de alegria, mandando pra todo mundo assim, o Racionais publicou um desenho meu, cara. Olha que demais, pô. Porque eu sou muito fã de rap. Essa última capa do disco do Racionais foi feito por um amigo meu, Rui Mendes, fotógrafo. Que eles estão assaltando com os malotes. Nossa, é demais, né? Racionais. E já que você falou em outras artes e tudo mais, você, não só nas artes plásticas, né? Não sei o que você acha do grafite, né? Eu sou mas outras artes também você... Para citar mais um colega assim que eu tive a oportunidade de conhecer na UFABC, numa palestra, numa mesa assim, de discussão, o Dijan, que é um pichador, que é o primeiro cara que tem registro audiovisual da pichação de São Paulo, porque antes não tinha. Ele teve essa ideia brilhante e ele tem um filme com o Samuel Weiner, que é o Picho. Você até comentou no Gari, né, sobre esse... Eu tive a oportunidade de conversar com esse cara e assim, talvez para frente trocar mais ideia. Eu pensei até num tema dentro do Picho para um quadrinho, tal, troquei uma ideia com ele. E eu acho, eu tenho para mim que é uma coisa que tem até uma memória afetiva da pichação em São Paulo. Eu não consigo lembrar de um momento, de algum ambiente, de alguma rua que não tem uma pichação. E pichação, para mim, é uma resposta do oprimido para o sistema, né? Tanto que eles oficializam o picho em São Paulo, até acho que no filme, se eu não me engano, me lembro se eu estou confundindo aqui, porque a idade vai chegando e a cabeça já não funciona tanto. Eles colocam aquela faixa abaixo, a ditadura, como o primeiro... Sem dúvida. Como a primeira pichação, né? Que tinha na época que era abaixo a ditadura oficial, assim. Isso acabou progredindo para uma... Assim, esteticamente, eles acabaram se inspirando muito em capas de disco de metal, que por sua vez são inspiradas nos alfabetos das runas, se eu não me engano. É uma coisa maluca, assim. Se for pesquisar a origem, é sensacional. Mas, de fato, na ditadura era feita. Na ditadura não tinha coisa estética, né? Mas a origem está ali. A origem está ali. E aí depois teve vários outros caras, mas aí para citar, eu acho que eu considero como uma das coisas mais de vanguarda que se produz hoje, né? E é tido como marginal, vagabundo, sujeira, e às vezes vem pesquisador europeu para cá para estudar o negócio, e é isso. Aí o Dijan é o cara que ele registra todo esse trabalho, parece que ele teve um outro filme que ele lançou agora, além de ser pichador de fato, a crio dele é o Cripta, que ele picha como Cripta. E é isso aí, eu acho animal, assim. Eu gosto muito do grafite também, gosto do rap, acho que essa expressão da periferia, ela é... urbana, né? Tá pra mim como talvez o maracatu para Pernambuco, sabe assim? Eu faria essa comparação. O rap é a música regional de São Paulo, é o que exprime ali a realidade.
E aí se eu for pegar para falar disso, então a gente vai citar, que aí eu acho que eu tenho uma memória melhor e talvez até que eu gosto muito, escuto muito e... Tem um documentário sobre Nos Tempos da São Bento, né? Esse eu não... Muito legal. Que é o pessoal lá do Taíde e tal. Não vi esse documentário. O Backspin. Importantíssimo também. Eu fiz parte do segundo movimento de rap do Brasil, que foi já na Praça Roosevelt. Depois tem uma matéria comigo e o Mano Brown na TV Gazeta. Que massa. O tempo tá passando, gente. Eu tô Chegou o recado? Oi? Chegou algum recado? Do Reginaldo? Não, o Reginaldo. Me liga, Reginaldo. Pô, que conversa boa, né? Mas a gente tem que colocar muitas coisas em prática no Gari, né? Então, pois é. Essa ideia das oficinas a gente deveria colocar em prática aqui no Sem dúvida. Centro Cultural Benjamin Perret. Sem dúvida. Para poder... E eu acho que, na verdade, a coisa do Gari talvez traga até para um aspecto também teórico, né? De tentar fundamentar algumas coisas e pensar utilizando alguns recursos de teoria mesmo, sacou? Para a gente tentar imaginar o que de fato é uma arte revolucionária, como fazê-la e com que métodos, com que diretrizes, assim. Eu acho que é isso, assim. É fantástico e funciona muito bem e pode, de fato, virar prática com as oficinas e tal. Sim. Para quem não sabe, é para situar, né? O Gari é Grupo para uma Arte Revolucionária Independente, que é o nosso grupo de arte ligados ao Partido da Causa Operária, simpatizantes e militantes do Partido da Causa Operária, que às vezes o pessoal não sabe, a gente está aqui falando. É verdade, né? Mas que a gente procura justamente discutir a arte do ponto de vista da revolução. E nós três aqui fazemos parte e outros companheiros que estão neste mesmo ambiente. Mas, voltando a charges, né, Renato Dias, você, como é que se diz? Você fez aquele trabalho do MAB, agora você citou ele, e como que foi isso daí? Você tem outros trabalhos com o MAB também? Tem. Uma história em quadrinhos esse. Esse é uma. Não, esse é uma reportagem em quadrinhos. Então ela é feita em quadrinhos, só que ela é curta. Né? É como se fosse uma pílula de quadrinhos, assim, não é 50 páginas. São como se fosse 4 páginas, 6 páginas, varia um pouco. Geralmente eu trabalho com um jornalista, que é roteirista, que no caso do MAB é o Guilherme Weiman, que trabalha na comunicação do MAB e tal, e aí ele foi em loco lá, fotografou, conversou com o pessoal, pegou relatos e tudo mais. No caso desse eu não tive junto com ele. Ele traz para mim, a gente senta, conversa sobre o roteiro, ele elabora uma estrutura e eu faço a arte. Então, na verdade, eu acabo não tomando esse espaço do roteirista, entendeu? Eu gosto de trabalhar com o roteirista, eu gosto de ter essa segunda mão nesse trabalho. Eu acho importante, acho legal. Eu acho que talvez nem tenha também aptidão para isso. E foi isso, assim, foi um trabalho que a gente fez em uma semana. Trabalho de uma semana, um trabalho rápido. A gente tem que pensar, talvez, por causa operária. Eu já falei disso com você, inclusive. Dependendo aí, escolher um tema e pensar sobre para fazer. E foi publicado na Brasil de Fato, acho que na Minas Gerais, na São Paulo. Essa sobre a maioridade penal, né, que eu fiz antes. Mas é um trabalho de jornalismo, de fato, assim, e por isso eu trabalho sempre com alguém para fazer as entrevistas e coletar os dados e fazer o roteiro. Mas é isso. Nossa, eu aqui admirando o Vitor Teixeira aqui, quanta profundidade nos assuntos. Aliás, fica aqui a sugestão, né? Aliás, em 2019 estaremos completando 40 anos do assassinato do Santo Dias, né? Foi um metalúrgico, né? Foi uma comoção. E eles descem a consolação com um caixão. Então, tem até um documentário muito interessante, acho que é um assunto... Daria uma história. Daria uma história interessante. Pronto. Santo Dias. Eu já tive várias propostas de várias coisas diferentes, assim, e é muito diverso. Na verdade, não tem limite de criatividade para isso, inclusive de linguagem. Esse mesmo do MAB, o último, a gente fez os quadrinhos todos marrons, assim, com lama, sabe? Que é por conta da quebra da barragem lá, a gente utilizou uma linguagem totalmente diferente dos outros trabalhos que eu fiz. Então, criativamente, então, é uma coisa infinita, sem fim, assim, para trabalhar. O quadrinho é um ambiente muito diverso. A gente começar a pesquisar um pouco, você vai ver de tudo mesmo, assim, em termos de tema e de estética. Falando em estética, antes eu sei que a gente já está indo para uns momentos, né?
momentos finais. Mas falar de estética, você tem uma preferência em preto e branco ou colorido? É que eu sou daltônico, então eu tenho uma preferência por preto e branco. Gosto de tons de cinza. Tenho alguma dificuldade com cores. Não é tão profundo assim. Mas isso no seu trabalho, né? Ou fotografia também. Você gosta de ver filmes que tem muito preto e branco? Eu gosto, cara. Eu acho que eu tenho uma preferência mesmo. Eu não sei, a cor é uma coisa que depois de muito bullying Porque aqui eu tô vendo que não é. Aí foi uma demanda também. Aí é a cor que você tem que... Foi uma demanda. Então, vai depender do trabalho, mas eu tenho preferência de trabalhar com... Por exemplo, se eu fosse fazer um quadrinho mesmo, um livro e tal, eu trabalharia só com nanquim, só. Eu gosto, tenho uma preferência, mas é uma coisa pessoal, assim. E essa coisa do daltonismo que eu acho que depois de muito bullying, das pessoas falarem, nossa, mas você pintou o cara de verde. Putz. Aí acabei optando... Mas era o Incrível Hulk, tá certo. Não, Incrível Hulk. Aí acabei optando por trabalhar mais com preto e branco. Mas não é um daltonismo tão forte assim também, e tem recursos digitais para suprir esse problema. Tem um companheiro nosso que vai poder bater um papo com você. Tenho também? Um companheiro que já esteve aqui nesta mesa. Tem uma pergunta da web aqui. Olha só. Da gente... o seguinte... A web é a internet. Não, só tô... assim, né? Olha. Ele tá elegante demais, né? O que o Vitor acha do trabalho do Vini Oliveira, que é sectário pra caramba? Nossa, gente. Já assemelhou o governo do PT com o nazismo e chamou Chico Buarque de capitalista burguês. Ainda tem uma adição à pergunta. Numa época em que o Chico foi hostilizado por 2 playboys no Rio de Janeiro, o Vini disse que ele não merecia nenhuma solidariedade. Essa é a pergunta? Tem um pessoal aqui que é fã dele, né? Inclusive. Se você quiser... Eles brigaram, eu vi. Se você quiser responder, você pode responder agora, inclusive. Eu acho assim, cara, eu já vi o Vini ele envolvido em várias polêmicas, assim. Ele é lá do Rio de Janeiro também. E acho assim, eu vou contemporizar, tá ligado? Colega de trabalho, poxa. Eu acho que, talvez politicamente, eu tenha inúmeras críticas ao trabalho dele, de fato. Principalmente politicamente, porque ele também é um cartunista opinativo. Mas acho assim, ele está no campo da internet, ele utiliza o trabalho dele para fazer a política que ele faz e não vejo ilegitimidade nisso. Se for para fazer a crítica do ponto de vista político, eu acho que o moleque, de fato, é um garoto, vejo que é um menino bem jovem, assim, e... Eu não sei, eu vejo que politicamente eu teria um monte de críticas a fazer sobre o trabalho dele. Eu olharia e falaria, tá realmente viajando na maionese, mas é isso, assim, o trabalho é legítimo, tá lá, tá posto, a sociedade está tentando fazer, e assim, e solidarizo com ele no ponto de vista do trabalho, entende? Espero que ele de fato tenha espaço para fazer e disso ganha pão dele, e espero que buscar talvez outros caminhos. Tome jeito na política. Mas é isso. Eu não vou fazer vou fazer o advogado do diabo com o rapaz. Eu acho que talvez o percurso que ele esteja trilhando é parecido com o meu, que é isso. Internet não tem espaço em outros ambientes, tá descobrindo as coisas. Mas é um pouco hostil mesmo, de fato, na internet, assim. Ele me bloqueou também. Mas, enfim. Quer citar outro? Vocês querem me colocar em saia justa com algum outro cartunista? Pode colocar. Mas se aí te bloqueou, ele não vai nem... Quem foi que fez essa pergunta mesmo? Que eu tava... Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Tem mais um aqui. Deve ter sido ele, né? Comentário. Gosto muito do trabalho do Vitor. Para mim, é o maior cartunista da atualidade no Brasil. Para com também isso. Da internet. Bobagem. Não. Tá longe disso. Peraí que tem mais um aqui. Olha, cuidado com essas perguntas. Tá precisando olhar os mais velhos, tem um monte de gente. Tô só ali no comecinho do... Quem estiver mandando perguntas, se puder mandar quem fez a pergunta, ajuda. Existe alguma treta do Vitor com a Stephanie Ribeiro? Stephanie Ribeiro é uma menina... Nem eu tô entendendo essas Eu não sabia que você era tão brigão assim. Vamos conversar mais sobre isso. Não tem. Eu tô entendendo essas perguntas aqui. Eu acho que, na verdade, a Stephanie Ribeiro é uma militante do movimento negro, é uma feminista negra, que tem um trabalho super considerável e bacana do ponto de vista da luta deles e tal.
Imagino que ela tenha, possa não ter gostado de algum trabalho e tal, e expressou isso, mas pessoalmente falando, eu tento sempre separar um pouco. Isso é intriga, isso aí já é intriga. Não, já senti que é uma coisa mesquinha, uma coisa pequena. Eu não vou levar. Por isso que a pessoa não põe o nome. Não, tem um problema, cara, que assim. Isso aqui não é programa de fofoca, não, mano. Tá parecendo um programa de. Caramba, vamos embora, outro programa do ano. Mas posso falar uma coisa? Assim não dá. Eu tento sempre separar uma divergência política de questões pessoais. Eu tento não levar para esse lado, assim. Isso não é só contemporizar, é um ponto de vista mesmo, assim. Eu acho que não vem ao caso, sabe? Discordamos politicamente, o resto está tudo certo. Vitor, para ir para sereno, né, Vitor Teixeira? Sim. Serenidade. Eu faço um grande esforço. Já que a gente está indo para os momentos finais, queria saber se você tem algum projeto, trabalhos futuros. Então, principalmente os quadrinhos, que é um anseio já quase assim meu de realizar. Justamente com o MAB, eu tive em Belo Monte, a gente fez uma série de entrevistas na região sobre a usina, né? Acho que rola um pouco também qual é o ambiente que eu consegui acessar e vou tentar produzir algo dentro desse ambiente. Então essa questão das barragens e tal, do sistema de energia do país, isso é uma coisa interessante, só que a gente acabou deixando isso pausado. Tipo, a gente já tem até um roteiro, a gente deixou isso pausado por conta da questão do golpe. Na verdade, acho que o golpe congelou uma série de projetos, porque, bom, agora vou ficar falando sobre a calçada, se ela vai estar vermelha, ou que nem a questão das eleições municipais, muito debate municipal, se vai a velocidade a 50 ou 60 e os caras enfiando uma reforma da Previdência no seu bolso. É uma coisa assim, então eu acho que a gente vive um momento em que é isso, assim, eu pelo menos olho para o cenário político e fica difícil não focar justamente nessa questão do golpe. Então alguns outros temas que às vezes fica, como eu disse, com o papo que eu tive com o Dijan, o pichador, de fazer uma biografia de um grande pichador brasileiro aqui de São Paulo, troquei uma ideia com ele, falei, puta, vamos pensar nisso, ele tem um contato com o pessoal, ficou paradinho também, então tinha vários desses assim que eu fui tentando, e principalmente o de Belo Monte, porque eu tive lá e tal, a gente teve todo um esforço, mas a gente deixou na gaveta. Os projetos acho que estão um pouco na gaveta, não sei até quando, né? Tem que pensar um pouco sobre isso e avaliar o momento, a conjuntura, como é que isso vai cair e tal. Tem contato com a editora, tudo mais, feito assim para a gente veicular esses trabalhos. Mas a minha preocupação atual é isso, é fazer com que o meu trabalho seja uma ferramenta contra o golpe de Estado de uma maneira geral e ampla. Fazer quadrinhos com a história do golpe. Né? Já estão fazendo. Eu acho que o Adriano Kitani, não tenho certeza, posso misturar os nomes, desculpa gente, às vezes eu realmente misturo, mas tem um cara que ele está fazendo, não sei se vocês conhecem aquela série Game of Thrones, e ele está fazendo tipo a Guerra dos Tronos, só que pegando os personagens nacionais, e ele muita gente está caindo para o crowdfunding também, né? Essa arrecadação coletiva de grana e tal, e super divertido parece o projeto, assim, uma coisa bem legal. Tiveram trabalhos menores, o Bira fez para uma publicação menor também, tipo uma narrativa do golpe, assim, só que um trabalho menor. Acho que esse trabalho agora aqui no crowdfunding vai ser uma coisa livre mesmo e tal. Eu não sei, eu na verdade prefiro olhar com um pouco de distanciamento histórico também. Fazer algo sobre o golpe agora, no meio do curso da coisa, é que nem quando morre uma personalidade, os caras já vai e faz um filme, um livro. Nossa, deixa esfriar um pouco para você ter um distanciamento e poder fazer uma análise sobre aquilo. Eu não me daria o luxo não correria o risco de tentar fazer uma análise assim, com uma peça de arte gráfica tão perto, assim, sendo que o desenrolar ainda a coisa tá no meio do caminho, né? Que coisa, né? Chegando aquela hora, né? Tá chegando a hora. Nossa, você está em casa, hein? Grande cartunista da Paulicé, Zona Leste de São Zona Paulo. Zona Leste, caralho. Quantas histórias. Vitor Teixeira, gente. Que honra. Até da hora mesmo.
cumprimentando ele aqui, tem aquela pressa, né? Eu saí com tanta pressa que eu peguei a toalha da mesa e me vestimos. Estava no bichinho. Estava lá no bichinho, era uma cantina italiana, peguei e fiz aqui. Daria uma bela chave. E lembrando, né, que quem quiser participar sempre do programa Usuela Conversa com Cultura, né, pelo Facebook, pela, como é que você falou antes? Causa Operária. Não, web, né? Web, pela web e tal. E pode ao vivo aqui na Rua Serranos, número 90, né? No bairro da Saúde. Acompanhar, conhecer nossos convidados, bater um papo, tirar uma foto. E lá no Barca, né? E lá no bar. Vitor Teixeira. Legal. Bom, antes da gente encerrar, alguns recadinhos básicos. Né? Nosso Usuela com o Vitor Teixeira foi o último do ano, então, né, a gente se despede aqui 2016, mas... Vamos marcar outra com ele quando ele mais fizer um ano de golpe. Quando ele fizer o personagem, né, dele, né? Sim, sim. Em primeira Vou pensar mão, né? nisso, cara. Boa provocação, boa provocação. Bom, estamos encerrando o Usuela de 2016, que foi o ano do golpe no Brasil. Né? Que A gente não Que ano? Outro. E o golpe continua, né? Então a gente vai ter muito trabalho pela frente. É um slogan do programa, o golpe continua. E lembrando que agora, próxima atividade do Partido da Causa Operária, do Centro Cultural Benjamin Perret e do Gari, vai ser o Réveillon, né? A gente vai fazer no dia 31, olha só, né? No dia 31, Réveillon, final, uma data que ninguém imaginaria que fosse ser feito um Réveillon no dia 31. Mas todo mundo está convidado para adquirir o convite para participar da festa de Réveillon do Partido da Causa Operária, que vai ser feito aqui no Centro Cultural Benjamin Perret e em Brasília também. Os companheiros militantes de Brasília também estão organizando uma grande festa lá. Quem tiver interesse, é só procurar os militantes do PCO, procurar o Diário da Causa Operária, internet, Facebook, para maiores informações do Réveillon. Lembrando que o discurso no Réveillon vai ser transmitido também, está no YouTube. Outro recadinho, Universidade de Férias, dia 14 de janeiro, também todo mundo está convidado, maiores informações no acampamento, site, né? Que é o acampamento de férias da juventude do PCO. E a universidade vai ser discutido o programa de transição, que é a última parte da vida e obra de Leon Trotsky. Vamos discutir o programa de transição de Trotsky, tem tudo a ver com o momento político atual, né? Bom, portanto, próximo Usuela só dia 7 de janeiro, que é o primeiro final de semana depois do Réveillon, a gente se encontra aqui novamente. Você tem mais recados? Você quer eu posso? Não, pode falar. Pode. Estou Não, gostando. Você tá. Então, quem te viu, quem te vê, né? Amanhã convidar o pessoal que no Colombo, né, vai ter Na Vila Madalena. Lá na Vila Madalena vai ter na rua Belmiro Braga aqui no 164. A banda Marginal, o grupo Marginal de samba paulista, vai estar fazendo sua segunda apresentação, ensaio aberto lá no Colombo. Primeiro ensaio aberto. Banda conjunto do Renato Dias, todo mundo está convidado para participar da manhã também, às 15 horas, né? Isso. Eu acho que mais alguma coisa, né? Quem quiser ver, é só entrar no Céu TV, YouTube, Facebook, rever várias vezes. Todos os programas estão lá, os programas anteriores, que já recebemos muita gente aqui, né? Aliás, agradeço também ao convite, porque os outros convidados é tudo top, para usar uma expressão do Pato. Estamos mantendo o nível. Que saudade disso aí. Então aí, nosso programa Usuela Conversa sobre Cultura. E logo mais, né? 2017 está aí. Certo? É isso aí. Até mais.